Ai, meu Deus. Só Jesus na causa agora. E antes? Quem que era na causa? Eu sei que essa é uma expressão muito usada. É uma expressão, né? Faz parte da nossa linguagem. Eu não tô aqui pra endemonizar nada, pra você mudar o seu vocabulário, começar a falar crentez. Não, esse não é o propósito, não é isso. Não se preocupe, você não tem que forçar a mudar o seu vocabulário, não é isso. Então, o meu propósito aqui de coração não é fazer com que você mude suas expressões, mas eu quero que você reflita comigo sobre a raiz dessa expressão, sobre o que essa expressão diz sobre o nosso relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo possa forjar dentro de você uma transformação de dentro para fora. Ele possa te levar a nascer de novo e não apenas mudar o seu estereótipo, não apenas fazer com que você pareça, né, talvez um crente. Não, ele quer te dar um novo coração. Você pode às vezes nem parecer esteticamente um crente porque você não se veste como o estereótipo manda. Mas se o seu coração for transformado, é isso que Jesus procura, por um coração novo. É isso que Jesus deseja, transformar o seu coração. Então vamos analisar essa frase comigo, tá bom? Essa frase, ela esconde dois aspectos a respeito do nosso relacionamento ou do nosso entendimento de relacionamento com Deus. O primeiro aspecto é que nós costumamos entender Deus como um catalisador em nossas vidas, um catalisador químico. O que eu quero dizer com isso? Primeiro eu preciso explicar o que é um catalisador químico. Então, um catalisador, gente, é uma substância química que você coloca em uma reação química de forma que ele acelera a reação. Ele faz com que a reação aconteça, porque muitas reações químicas demoram muito tempo para acontecer, às vezes anos. Então, se você não coloca um catalisador ali, aquela reação não acontece. Então, ele acelera a reação de forma a tornar o produto possível, né, de acontecer. Só que existe uma característica muito particular do catalisador e que por isso eu escolhi esse exemplo, tá? O catalisador, ele não muda a essência da reação. Ele não muda a substância química, ele não reage com a substância química. Então, a substância química que era no início, ela não vai ser transformada por ele. Ele apenas acelera a reação e faz com que aconteça o produto. Mas ele não muda a essência da reação, entende? E por isso eu acho esse exemplo tão perfeito para o que eu quero dizer. Muitas vezes olhamos para Deus como um catalisador em nossas vidas, ou seja, Deus é apenas um benfeitor, Ele é apenas o gênio da lâmpada, Ele é aquele que realiza os nossos desejos, aquele com quem eu me apego quando eu estou num momento difícil, num momento de caos, num momento em que eu não vejo solução para os meus problemas, então eu lembro de Deus e eu começo a orar para que Ele resolva as minhas dores. Por isso a expressão, agora só Jesus na causa, ou agora só Deus na causa. O que isso quer dizer? Agora não tem jeito, eu vou ter que apelar para o gênio da lâmpada, eu vou ter que apelar para o meu catalisador, eu vou ter que buscar socorro naquele que pode fazer milagre, naquele que pode fazer o impossível. Então o meu relacionamento com Deus se limita a uma relação de pedinte e benfeitor, né? Aquele que pede, aquele que toda hora quer um bem, quer realizar um desejo, ou quer uma resposta para algo impossível, ou quer sanar a sua dor, e o grande realizador de sonhos, aquele que vai responder às suas orações e fazer o impossível acontecer. E isso é muito triste, porque Deus é muito mais do que isso. Ele pode, sim, ele pode fazer milagres, ele pode resolver seus problemas, com certeza, mas ele deseja muito mais do que isso. Ele deseja mudar a essência. Lembra que eu falei que o catalisador não muda a essência da reação? Ele não interage com o elemento químico de forma que não altera essa substância química, apenas faz o produto acontecer? Deus não deseja isso. Jesus não deseja isso. Ele não quer apenas chegar na sua vida e ser um benfeitor, fazer seus sonhos acontecerem. Ele pode, mas ele quer muito mais do que isso. Ele quer alterar a essência. Ele quer reagir com a substância química e te fazer novo, transformá-lo em algo novo, algo que tem vida. A Bíblia vai nos dizer que nós, sem Jesus, somos mortos.
mortos espiritualmente. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e trouxe a morte ao mundo. A partir daquele momento, o homem se tornou um ser espiritualmente morto. Os nossos olhos espirituais são cegos. A gente não consegue ver o espiritual, a gente não consegue ter entendimento espiritual. A gente julga tudo à luz do olho humano caído, comprometido, corrompido. Mas em Cristo Jesus temos vida. Os nossos olhos espirituais voltam a enxergar. Eis que tudo se faz novo. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida, gente, não é só a vida aqui, não é só a vida terrena, não é só essa vida de agora, não é só a vida material, tangível que a gente consegue visualizar, mas é uma vida espiritual, é num nível mais profundo, num aspecto mais profundo. Além dessa vida de agora, se trata de uma vida eterna também com o Senhor. Além dessa vida material e terrena, tangível, se trata também de uma vida espiritual, coisa que os olhos naturais não podem ver. Então Cristo, Ele quer te fazer nascer de novo. Ele quer te fazer nascer em espírito. Isso significa uma transformação completa, significa uma mudança de mentalidade. A Bíblia vai trazer o termo metanoia, mudança de mente. Você já não é mais a mesma criatura, você não enxerga mais as coisas da mesma forma, você não se relaciona mais com Deus porque você precisa que Ele realize coisas impossíveis. Você não se relaciona com Deus porque você tem medo, mas você passa a se relacionar com Deus porque você o ama demais, porque Ele te amou primeiro. É uma relação de amor. Jesus quer te fazer nascer de novo. Ele não quer ser mais só aquele, sabe, que entra na sua vida na hora do impossível. Ele quer estar na totalidade. Ele não quer ser mais aquele que você busca apenas aos domingos ou aos sábados ou no dia que você vai em alguma instituição religiosa. Ele quer caminhar contigo todos os dias da sua vida, na sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, fora do seu trabalho, te transformando, te tornando em uma nova criatura, de dentro para fora. Isso é muito importante, é de dentro para fora. O Espírito Santo, ele muda a sua mentalidade e faz com que você comece a ter novos comportamentos genuinamente. Essa nova vida flui de dentro do seu coração, não é de forma forçosa. Quando é externamente, é vazio, não subsiste. Vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Quando você vive uma vida com Deus, que você está forçando se parecer com um religioso, você não dá conta. Chega uma hora que você não aguenta mais, é um fardo muito pesado. Não dá, é uma vida de aprisionamento. E não é isso que Jesus veio pregar. Não se torne um religioso. Jesus veio pregar uma vida nova. Ele veio pregar liberdade em Cristo Jesus. Liberdade das suas dependências, dos seus vícios, da sua natureza caída, da necessidade de sempre estar satisfazendo seus prazeres para poder estar bem. Jesus veio pregar sobre uma paz que excede todo entendimento, sobre uma alegria inexplicável, sobre contentamento e satisfação mesmo em circunstâncias não apropriadas. Ele veio transformar pessoas duras em pessoas amáveis, em pessoas dóceis, de espírito calmo, mesmo em meio à guerra. E aí tem muita gente que olha para isso e acha que, então ele veio fazer as pessoas se tornarem bobas, né? Não, ele veio libertar as pessoas, porque a pessoa que tem paz, antes de transbordar paz sobre qualquer um, ela está em paz. Significa que ela não está sofrendo com aquilo. Significa que o coração e a mente dela estão sendo protegidos. Enquanto está todo mundo surtando, aí num nível caótico, reagindo ao caos do meio ambiente, do meio externo, essa pessoa ela se mantém em paz, em alegria, em satisfação, em contentamento, e ela tem inclusive sabedoria para agir em meio ao caos, porque a mente e o coração dela estão guardados em Cristo Jesus. Então Jesus veio para te libertar de dentro para fora, te fazer nova criatura. Queira viver esse nível de relacionamento com o Senhor, não uma religiosidade e nem uma relação de pedinte.
Gi, mas como que eu faço isso? A Bíblia diz que basta que você proclame que Jesus Cristo é o seu Salvador. Proclame isso em alta voz na sua casa. Fale para ele que você quer se relacionar como um filho e não mais como um pedinte. Você não quer ser mais aquele que só lembra dele quando as coisas estão difíceis, mas você quer se relacionar diariamente. Ele não quer que você vá a ele só quando você precisa, mas ele quer que você desabafe com ele, que você abra o seu coração, que você converse sobre outras coisas, que você dê risada, que você celebre, festeje com ele, porque você o ama. E você o ama porque ele te amou primeiro. Você entendeu que ele se sacrificou por ti, mesmo não merecendo. Ele tomou as suas dores sobre ele, morreu e ressuscitou pelos seus pecados. E por conta disso, você entendeu esse amor sacrificial e agora você o ama também, porque ele te amou primeiro. E o segundo aspecto que essa frase ela esconde é a ideia de que nós achamos que podemos fazer muita coisa e que Deus só entra quando for o caso do impossível. Então, muita coisa a gente acha que pode fazer pelo nosso braço, né? Então, a gente fala assim, agora só Deus na causa. Como se Deus só entrasse no último caso. Antes, a gente tem que fazer tudo. Antes, a gente tenta dar nosso jeito. Aí, quando não tem mais jeito, aí Deus entra na situação. Isso é uma mentira, gente. Nós não somos capazes de nada. Toda a nossa vida é controlada pelo Senhor. Ah, mas eu tenho dinheiro porque eu trabalho. É verdade, é a lei da semeadura. Você trabalha, Deus te abençoa com o dinheiro. Mas você só tem trabalho porque Deus permitiu. Você só conseguiu um emprego porque Deus permitiu. Você só estava apto para de repente disputar essa vaga porque Deus te permitiu conduzir por um caminho que você se tornou apto. Ah, mas eu estudei para isso. Tudo bem, mas quem te deu condições de estudar? Não só condições físicas, no sentido de você tinha uma escola para estudar, mas também condições intelectuais. Já parou para pensar nisso? Então, gente, tudo está no controle de Deus. Ai, mas eu trabalho, tenho meu emprego certinho. Tá, tem, mas se amanhã, de repente, acontecer alguma coisa, você pode ficar desempregado. Você não sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo muda, tudo passa. O único que tem controle sobre todas as coisas, que é soberano, é Deus. A gente precisa mudar essa mentalidade de achar que Deus só entra lá no fim da história quando não tem mais jeito. Ele está em tudo o tempo inteiro. Ele está no controle de todas as coisas. Mude essa sua visão a respeito disso. Você vai ver como faz diferença entender que Deus está em todo o processo e que tudo depende dele, inclusive a sua salvação, inclusive o seu processo de santificação. Sabe, o se tornar parecido com ele também depende dele, não tem como fazer pelas próprias mãos. Quando nós começamos a nos esforçarmos com as próprias mãos para nos parecermos com Cristo, nós nos tornamos pessoas religiosas. Ou seja, a capa é de crente, mas o coração tá muito sujo. O coração é venenoso, o coração é maldoso. Abre a boca e despeja um monte de palavra dura que jamais sairia da boca de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. A cara é de crente, mas o coração tá cheio de ódio. O que menos existe é amor pelo próximo. É isso que acontece quando a gente tenta se parecer com Jesus pelas próprias mãos. Nós nos tornamos religiosos, cheios de ritos, rituais, símbolos que nem fazem mais sentido pra gente, porque nós só estamos forçando a barra para ficar parecido com ele. E às vezes o coração nem está com essa intenção de se parecer com Jesus. Às vezes o coração está com a única motivação de ser aceito em um meio. Então você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma instituição, e para você ser aceito como um bom crente naquela instituição, você precisa se comportar assim. Então você se força a caber nesse estereótipo para ser aceito nesse ambiente, e não para agradar o coração de Deus. E aí se torna religiosidade, é completamente vazio. Não gera vida, só gera morte. E aí talvez você não entenda, porque algumas pessoas dizem que experimentam uma paz que excede todo entendimento. Às vezes você não entende como que alguém pode se
manter manso em uma situação de guerra. Às vezes você não entende como que pode uma pessoa estar alegre num momento de tristeza, porque você não vive isso, você vive uma fé morta, você vive apenas um estereótipo. Mas aquela pessoa nasceu de novo, ela nasceu do Espírito, e aí por isso ela vive essa transformação genuína de dentro para fora. Se você está nessa situação, se essas minhas palavras abriram seus olhos e houve um entendimento claro, você sentiu que tocou, que você entendeu, você está nessa situação, você é um religioso, você não mudou de verdade, você não nasceu de novo, você não está agradando o coração de Deus, você apenas está se adaptando a um meio ambiente, se tornando aceito em um meio ambiente, e você não quer mais viver isso, confessa isso a Deus. Vá a algum canto, faça uma oração sincera, honesta. Fale para o Senhor a verdade que está dentro do seu coração e se arrependa. Se arrependa. O arrependimento gera transformação. Se arrepender é passar pela cruz. Passar pela cruz é reconhecer a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Nós pecamos e por isso merecíamos a cruz. Quando você olha para dentro de você, o que você encontra? Coisas ruins, ódio, amargura, rancor, vontade de vingança, vontade de fazer o que é mal, vontade de ser superior, sucesso, orgulho, egocentrismo, vaidade. Você só encontra coisas ruins dentro de você. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos morrer para pagar pelo nosso pecado. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele se fez sacrifício. Ele que não tinha pecado nenhum. Por isso, só podia ser Ele. Porque, gente, para pagar a dívida e conseguir continuar tendo vida, você tem que ter fôlego, entende? Você tem que ter condições de pagar. Se o salário do pecado é a morte e nós somos pecadores, uma vez que morremos para o pecado, nós sanamos nossa dívida, mas nós perdemos a vida. Então acabou, não tem outra chance, é isso. Precisava ser alguém puro, precisava ser alguém perfeito, sem pecado, para pagar a dívida do nosso pecado e garantir uma vida após ele. É por isso que Jesus morreu pelos seus pecados. Uma vez que você entende o sacrifício de Jesus, entende que ele morreu por você, mas ressuscitou porque ele era perfeito, então ele venceu a morte. Ele venceu a morte e hoje ele te dá vida. Hoje ele te faz vivo espiritualmente. Se você entende isso, você tem condições de se arrepender. Você tem condições de ir ao Pai e se arrepender. Confesse quem você é diante de Deus. Peça perdão a Jesus pelos seus pecados e o próprio Espírito Santo começará uma jornada em sua vida que nós chamamos de jornada de santificação, que é um processo que dura a vida inteira, em que você vai sendo moldado, vai sendo transformado para se parecer cada vez mais com Cristo. A partir do momento que acontece o arrependimento genuíno, muita coisa já vai mudar, porque você nasce de novo, se torna nova criatura e você já fica muito diferente do que você era antes. Você já não pensa as mesmas coisas, você já não tem os mesmos sentimentos, você já não tem as mesmas motivações. Você começa a amar a Deus e desejar viver com Ele todo dia da sua vida, todo o tempo, por amor, e não porque alguém te força, e não para cumprir um protocolo, e não para conseguir a aprovação de ninguém, mas por amor. Muita coisa já muda quando você passa por essa primeira experiência, mas ainda ficam alguns vestígios, alguns resquícios da sua velha natureza. Vez ou outra você vai ser dominado por um sentimento de raiva, de ódio, vez ou outra o orgulho vai querer dar as caras, vez ou outra você vai ser tentado com alguma dificuldade. E aí, esse é o processo que nós chamamos de santificação, que é uma jornada diária em que o Espírito Santo vai te moldando e fazendo com que você se torne cada vez mais similar, cada vez mais semelhante a Cristo e cada vez mais livre das suas carências, mais livre dos seus pecados, mais livre das suas necessidades de saciar os seus prazeres, mais livre de tudo isso.
Se você se vê nessa condição, faça essa oração e se arrependa verdadeiramente e viva o novo nascimento. Aqueles que estão na luz não conseguem mais viver como antes. Aqueles que verdadeiramente se entregaram a Jesus não conseguem viver no pecado e se sentir confortável, porque são nova criatura. Não dá. É desconfortável, é ruim, te faz mal, porque agora você enxerga as coisas com outros olhos. Então é natural, de dentro para fora você vai se afastando desse tipo de comportamento. Não é forçoso, não é de fora para dentro. Isso é religião. Religião é peso, religião é fardo, religião aprisiona, religião é domínio de poder. Jesus não veio pregar isso. Jesus pregou liberdade. Jesus pregou uma nova vida. Significa que quando você está de frente do pecado, quando você está numa situação que não agrada ao Senhor, você não consegue estar ali, porque aquilo não combina mais contigo. E naturalmente você se afasta. E conforme você se afasta do pecado, aquilo te liberta. E você é tomado de uma alegria e de uma paz que você não sabe explicar. E essa expressão, agora é só Jesus na causa, se continuar sendo uma expressão na sua vida, que seja apenas uma expressão, mas não mais uma verdade do seu coração. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, te abençoou de alguma forma, por favor, deixa o like, me segue aqui para me ajudar. Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber se te ajudou de alguma forma pra gente trocar a experiência. E se você acha que pode agregar a vida de alguém, compartilha com essa pessoa. Deus abençoe você e até a próxima.